Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração um pouco mais profunda sobre o nosso lado sombrio. Vamos usar como guia o capítulo 4 do livro Ao Encontro da Sombra, do Anthony Stevens. Ele foca bem em como essa sombra aparece na história e na literatura. Isso. A ideia é tentar entender como essas histórias, essas narrativas, funcionam quase como um espelho pra gente, sabe? Revelando coisas que a gente costuma esconder até de nós mesmos. Exato. É uma forma de, talvez, decifrar alguns padrões, tanto nas histórias que contamos, quanto, sei lá, em comportamentos coletivos. Com certeza. E o Stevens, ele começa com uma ideia muito interessante. Esse medo antigo, sabe? Especialmente forte, talvez, na tradição cristã, de cair em pecado ou até de ser possuído. Uhum. E se ecoa demais em figuras que todo mundo conhece, arquétipos universais mesmo, tipo o Conde Drácula ou as lendas de lobisomens, aquela sensação esquisita, perturbadora de não ser a gente mesmo. Sim, aquela perda de controle. Exatamente. E é aí que entra o papel assim fundamental da arte, da literatura, como o próprio Stevens e até o Nietzsche já apontavam, né? A famosa frase do Nietzsche. Essa mesma. Temos arte para não morrer da verdade. Elas criam um espaço seguro para a gente poder olhar para esse lado mais escuro, explorar esses impulsos sem causar destruição de verdade no mundo real. Fascinante isso. A arte como um laboratório seguro para nossa psique. Ok, vamos tentar desembrulhar um pouco mais isso. O texto dá uns exemplos bem fortes para ilustrar como a gente reprime essa sombra, né? Sim, muitos. Tem a lenda do Fausto, por exemplo, que faz o pacto com o demônio justamente por causa daquilo que ele sentia que não viveu, das potencialidades perdidas. Um clássico exemplo dessa busca pelo que foi negado. E claro, não dá para não falar do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Essa história é, nossa, o cientista super respeitável que de repente libera esse outro lado. E que lado, né? Exato. Descrito como 10 vezes mais perverso. É quase a encarnação do mal puro, arquetípico. Uma imagem muito forte dessa nossa dualidade. Totalmente. E o ponto-chave da psicologia aí, segundo Stevens, não é nem só a maldade em si, mas a falha em conseguir integrar essas partes que a gente nega na personalidade. Ah, entendi. Não é ter o lado sombrio, é não conseguir lidar com ele. Exato. Isso leva à híbris, que é essa arrogância, esse excesso de confiança, sabe? E a híbris, invariavelmente, atrai a nêmesis, a retribuição, a queda, geralmente de forma bem destrutiva. Faz sentido. Ignorar ou reprimir partes fortes de quem a gente é pode fazer com que elas venham à tona de um jeito avassalador, incontrolável. O texto até cita brevemente o caso do político Gary Hart. Ah, sim, lembro disso. A queda dele teve muito a ver com a mentira sobre os casos, mais do que os casos em si. Foi a híbris de achar que podia esconder, de negar aquela parte, que gerou a nêmesis. É impressionante ver essa dinâmica no indivíduo. Jekyll Hyde é o retrato perfeito. Mas o texto vai além, né? Ele mostra como essa mesma força opera em nível coletivo. Vira o tal do arquétipo do inimigo. Como é que isso acontece? Pois é, aí a coisa fica mais ampla e talvez até mais perigosa. Entra em jogo um mecanismo psicológico poderosíssimo, a projeção. Projeção. Explica melhor. Basicamente, as sociedades, os grupos, eles tendem a pegar qualidades que consideram inaceitáveis em si mesmos e projetar, jogar isso para cima de outros grupos, minorias ou nações vistas como inimigas. Entendi. O outro vira um depósito do nosso lixo psicológico coletivo. Exato. Esses outros grupos viram ganchos perfeitos para a gente pendurar a nossa própria sombra coletiva, aquilo que não queremos ver em nós. E os exemplos históricos disso são? São dolorosos, né? E muito claros. Pense nas perseguições raciais, nas guerras religiosas. O Holocausto é um exemplo extremo e terrível. A demonização de judeus, ciganos, homossexuais. Uhum. Stevens até menciona um estudo do Robert J. Lifton sobre os médicos nazistas e um conceito chamado duplicação. Duplicação? Como assim? É a ideia de que eles desenvolviam um tipo de self-oposto, um self-Auschwitz, digamos assim, capaz de cometer aquelas atrocidades todas, Meu Deus. enquanto o self original, na visão distorcida deles, claro, permanecia moralmente limpo.
intacto. É uma cisão psicológica absurda para conseguir lidar com aquele horror. Que mecanismo de defesa terrível. Terrível. E a gente vê essa dinâmica de projeção também na política mais ampla, né? Pensa na Guerra Fria. Sim, EUA e União Soviética. Exato. Um projetando no outro as próprias ambições de poder, a própria sombra, digamos assim, usando as ideologias opostas como o grande gancho, a justificativa para tudo. Essa mentalidade de inimigo serve a muitos interesses e impede qualquer diálogo racional, né? Nossa, ver esses exemplos históricos tão grandes e impactantes da projeção coletiva faz a gente pensar: como será que essa dinâmica aparece no nosso dia a dia? Talvez de um jeito mais sutil. Como a gente pode perceber as nossas próprias projeções? Olha, o texto dá uma pista que eu acho bem útil. Quando alguma coisa em outra pessoa, uma característica, um comportamento, te afeta muito intensamente Tipo, te irrita demais? ou te fascina demais. Exatamente. Provoca raiva, irritação profunda ou um fascínio exagerado. Em vez de só te informar sobre a pessoa, fulano é assim, aquilo te pega de um jeito visceral. Aí tem uma chance grande de ser projeção. Entendi. A sombra, muitas vezes, como diz o material, é aquilo que a gente não ousa ser, mas que lá no fundo talvez até gostaria de ser. Ou tem muito medo de ser. Aquilo que negamos em nós, mas reconhecemos e detestamos ou admiramos demais no outro. Isso. O que nos leva de volta para a importância do autoconhecimento, né? Aquela velha máxima, conheça-te a ti mesmo. Fundamental. É preciso ter uma visão realista do bem e do mal que a gente é capaz de fazer. Ser honesto consigo mesmo acaba funcionando como uma proteção, sabe? O ego, a nossa imagem consciente, pode até mentir pra gente sobre nossas motivações. Uhum. Mas a sombra, essa parte negada, ela não mente. Ela tá ali, mostrando a verdade, mesmo que seja desconfortável. Então, para a gente amarrar aqui os pontos principais dessa nossa conversa. A sombra, esse nosso lado negado, que todos temos. Sim, Reprimir essa sombra pode ser perigoso, pode sair pela culatra, como a gente viu em Jekyll e Hyde. exato. A nêmesis. Coletivamente, a gente tende a projetar essa sombra no outro, no inimigo, e isso explica muitos conflitos históricos e até do dia a dia. Infelizmente, sim. Passo seguro para a gente explorar essas sombras sem causar danos reais. E, no fim das contas, a consciência disso tudo é a chave para a saúde tanto individual quanto coletiva. Acertei? Perfeito. E a conclusão que o material traz é muito potente, eu acho. Integrar a sombra não é um processo fácil. Imagino que não. Pode até, como diz o texto, roubar nossa inocência. Mas é o caminho para a gente expandir nossa identidade, para alcançar uma maior totalidade, uma maior autenticidade. É um trabalho contínuo, né? De autodescoberta. Com certeza. Bom, para a gente fechar então, queria deixar uma provocação para quem está ouvindo refletir um pouco. Pensando em tudo isso que a gente conversou e numa citação famosa do Gandhi. Onde será que está a nossa própria resistência em olhar para o Mr. Hyde que talvez habite em nós? Boa pergunta. Em que pessoas ou em que grupos será que as nossas aversões mais fortes, mais viscerais, podem estar sendo projetadas? Vale lembrar aquela frase: os únicos demônios no mundo são aqueles que correm em nossos próprios corações. É aí que nossa batalha deve ser travada. Fica o convite para essa curiosidade sobre as nossas próprias profundezas continuar sempre acesa.